O tema que me coube é a Constituição e os tribunais de justiça. Confesso aos senhores que eu estou aproximadamente há 35 anos na magistratura e há 35 anos que eu controlo o tempo dos advogados nas sustentações orais. Hoje nós temos um prazo de sustentação oral e eu estou sendo controlado. Eu estou meio fora da situação, mas nós seremos bastante precisos. Não tenho dúvida que com a Constituição a Constituição da República, que tem uma posição predominante em todo o ordenamento jurídico, isso reflete em todos os setores do Poder Judiciário, seja na própria estrutura, seja nas próprias decisões. As decisões do Poder Judiciário, ainda mais com a criação de algumas figuras que vieram novas com a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, essa influência reflete muito grande, tem um reflexo muito grande nas decisões proferidas. A Constituição trouxe, por exemplo, as questões que envolvem muitos conceitos jurídicos indefinidos. Só uma rápida passagem: um conceito jurídico indefinido é aquele conceito jurídico, naturalmente, em que nós não temos uns limites específicos para dizer exatamente o que seja. Por exemplo, dignidade da pessoa humana. Então, como a Constituição, ela ressalta muito, por exemplo, a dignidade nos direitos individuais, nos direitos sociais também, a dignidade da pessoa humana, as ações coletivas, as questões relativas à saúde, tudo isso tem um grande reflexo nas decisões do Judiciário. E daí esse reflexo ele tem uma consequência, a princípio, muito diversa em determinados lugares. E por que essas consequências diversas? Porque os lugares, cada um tem sua peculiaridade. O Estado do Rio de Janeiro tem uma peculiaridade diferente de São Paulo, diferente do Espírito Santo, diferente de Minas Gerais. Os estados do Norte têm outras peculiaridades, os estados do Sul têm outras peculiaridades. O Estado do Rio de Janeiro, atualmente, nós estamos sob o regime de recuperação fiscal, que é praticamente uma recuperação judicial de uma empresa, em que as situações são bastante restritas. E isso causa alguns problemas que nós tivemos que resolver, conversando com os juízes e conversando com o Poder Executivo. Por exemplo, há uma ação em que se determina que dê 12% do orçamento para a saúde, como previsto na Constituição. Há outra ação que se determina que dê um percentual do orçamento também para a educação. Mas isso, se somar todos, é impossível, não se vai conseguir. Esse é um reflexo das decisões judiciais que tem que ser muito pensadas, E tudo isso não reflete só Rio de Janeiro, não. Tudo isso não reflete só nos tribunais de justiça. Esses reflexos, eles vão se estender aos tribunais superiores, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, é quem interpreta a Constituição brasileira, é o Supremo Tribunal Federal. E essa influência da Constituição recente, como é natural, tem que haver essa influência nas decisões judiciais, principalmente nessas questões de conceitos jurídicos indefinidos, causa uma série de divergências, porque há vários tipos de pensamentos em relação a esse tipo de situação. E daí nós vemos algumas situações, um juiz defere uma liminar para dar, por exemplo, ele dá 12% do orçamento, é hipotético apenas, 12% do orçamento para a saúde. Mas o Executivo não tem como cumprir esses 12% do orçamento no ano para a saúde. Não tem dinheiro, digamos que ele não tem esse dinheiro, ele não tem como fazer isso, senão vai faltar muito para as outras áreas. Isso
causa um certo desgaste, vai haver os tribunais superiores, vai haver aquelas situações híbridas de cassação da segurança, de cassação da liminar, que é temporária. A cassação não implica na reforma da decisão, mas apenas na suspensão dos seus efeitos e cabe apenas ao presidente do tribunal, seja o presidente do Tribunal de Justiça, seja o presidente do Superior Tribunal de Justiça, seja ao presidente do Supremo Tribunal Federal. São situações muito específicas em que o juiz, quando ele decide, ele tem que prestar atenção, tem que estar muito atento às consequências da sua decisão, às consequências futuras da decisão. Isso será tema de outra conversa que provavelmente o ministro Saldanha abordará. Então, todas essas questões têm um grande reflexo. As ações coletivas, hoje em dia, as ações coletivas, elas têm um grande reflexo. É usado no mundo inteiro. Elas vão tutelar, ou seja, vão tentar organizar direitos homogêneos, vão tentar organizar direito de várias pessoas que são os mesmos direitos. Ao invés de cada um entrar com uma ação coletiva ou uma ação individual, hoje se permite que entre com ação coletiva. Daí o processo segue, mas a execução já tem uma certa dificuldade, porque muitas das vezes a execução dessa decisão vai se tornar individual. Na questão dos precatórios, a Constituição Federal, já com várias modificações atualmente, se influencia muito fortemente na questão dos precatórios. Precatórios são as dívidas dos entes federados, dos entes federativos, seja União, seja Estado, seja município. Isso tem uma grande influência nos municípios com atuação do Tribunal de Justiça. Antes, o Tribunal de Justiça não tinha essa atuação forte na questão dos pagamentos dos precatórios. Hoje tem. A Constituição estabelece que precatório emitido e não cumprido, o presidente do Tribunal de Justiça tem a obrigatoriedade de tomar uma medida sob pena de responder por crime de responsabilidade. Então, o presidente do tribunal vai lá e sequestra o dinheiro do município, apesar de toda pobreza, digamos assim, do município. Isso é necessário. E temos uma questão que é uma questão muito interessante, que nós estamos não modificando o nosso sistema jurídico, mas nós estamos tornando híbrido, que é uma tendência mundial. Tanto aqui nós estamos falando de uma forma bem geral, não vamos descer a detalhes específicos, porque nem haveria tempo de nós discutirmos esses detalhes técnicos. Hoje, nós, conhecidamente, no mundo ocidental, temos dois grandes sistemas, que é o sistema da common law e o sistema do direito escrito. Tanto o sistema da common law está se transformando um pouco para adotar também a parte do direito escrito, como nós, aqui pelo menos no Brasil, que é do direito escrito, estamos transformando um pouco, e tudo isso advindo de permissivo constitucional. Estamos transformando o nosso sistema para também adotar o sistema dos precedentes com muita força e alguma força, até força vinculante. Isso dá muita discussão dos que não admitem e daqueles que admitem. Isso dá uma divergência muito grande. Alguns são muito reticentes, alguns não querem essa modificação, quando outros nós sabemos, quando o nosso sistema jurídico afirma que esse sistema de precedentes, e isso podemos dizer por experiência própria, 5 minutos. Poxa, passou rápido aqui. Por experiência própria, que é um sistema bom, é um sistema que funciona bem, porque uniformiza no país inteiro a jurisprudência mais federal e dá uma segurança jurídica
melhor. E a jurisprudência estadual, no âmbito de cada estado, também fica uniformizada. E a influência da Constituição não é só quanto às decisões judiciais. A influência da Constituição, ela é na própria estrutura dos poderes judiciais, dos tribunais de justiça, dos tribunais de uma forma geral. A Constituição Federal, ela remete ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa de lei que trata da magistratura, mas a própria Constituição estabelece princípios específicos em que não se pode fugir. A Constituição fala, a Constituição estabelece a forma de promoção, a Constituição estabelece a forma de ingresso na carreira da magistratura, a forma de recrutamento para ingresso na magistratura, ela regula os deveres do magistrado, ela afirma, ela impede, ela afirma o que o magistrado pode fazer na sua vida profissional. Ela diz, o magistrado só pode ser magistrado e professor, mais nada, de uma entidade oficial. Ela estabelece vários. Isso tem uma influência muito grande nas vidas dos tribunais. A Constituição Federal, ela estabelece a forma das eleições da administração do tribunal, e hoje nós temos uma grande discussão, que é uma discussão nacional, e aqui no Rio de Janeiro vai acontecer isso, que é a prevalência para os órgãos diretivos dos 5 mais antigos, dos mais antigos, ou se é aberto para todos. Isso é uma discussão, porque tem prós e contras em cada uma dessas situações. E estabelece também, a Constituição estabelece, porque nós, em cada Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça também tem seu órgão constitucional, que seriam os órgãos especiais, e esse órgão constitucional exerce o controle da constitucionalidade das leis estaduais e municipais. Esse é o controle direto. O controle indireto, que é o juízo, quando o juízo diz, olha, eu não vou cumprir essa lei porque essa lei é inconstitucional, ela tem que remeter para o órgão especial, para o colegiado, um colegiado maior, que é o que se chama tem um princípio jurídico que trata desse assunto, um colegiado maior, para que esse colegiado maior diga se essa lei é constitucional ou inconstitucional, e a partir daí aquele juiz ou aquela Câmara, aquele juízo coletivo, que são as câmaras, proferir a sua decisão em recurso. Em termos gerais, a influência da Constituição nos tribunais de justiça é total. Nós estamos absolutamente subordinados ao comando constitucional, seja na estrutura e seja nas decisões. Algumas decisões, como podem ser um pouco mais polêmicas, mas aí decorrem de divergências de pensamentos sobre os princípios adotados pela própria Constituição Federal. Cumpri meu tempo? Olha, ainda tem 1 minuto para falar. Então, muito obrigado, já encerrei o que eu tinha que falar.